Você já confirmou alguma coisa? Alguém, de repente, não é, te fez um telefonema confirmando uma ação, quem sabe uma palavra que você falou, seja boa ou ruim? Bem, a Bíblia, ela é a palavra profética confirmada. Por que isso? Nós temos inúmeras profecias do Antigo Testamento que se confirmaram no Novo. Nós temos inúmeras profecias que tanto do Antigo ou principalmente do Novo ainda vão se confirmar. Mas como eu posso ter certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus? Um dos indícios é de que as suas profecias se cumprem. E esse é um indício fundamental e essa é uma ênfase de Pedro. Pedro fala sobre isso no verso 20 de 2 Pedro, capítulo 1. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais, verso 21, qualquer profecia foi dada de vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Esses dias eu estava lendo uma citação de um trecho de uma meditação escrita por Ellen White a respeito, não é, da Bíblia. E ela dizia o seguinte, de que se a Bíblia fosse escrita por homens não inspirados, possivelmente nós teríamos uma biografia somente com pontos positivos dessas pessoas. E Deus mostrou para ela de que isso seria um caos. Você pode ver numa livraria, na seção ali de biografias, onde você vê biografias de muitas pessoas. Normalmente, o autor, que é a própria pessoa que está vivendo a situação, ou alguém que conta a história dessa pessoa, enfatiza pontos positivos. Dificilmente enfatiza as derrotas dessa pessoa. A Bíblia é diferente. Na Bíblia, você vê os pontos positivos de uma pessoa e os pontos negativos. Você vê, por exemplo, um Abraão, que era um homem de fé, vacilar no momento em que, né, ele tem um relacionamento fora, não é, do casamento. Você vê, por exemplo, muitas outras pessoas, não é, como por exemplo Levi Mateus, não é, que era um homem que havia roubado muitas pessoas, chamado agora para ser um discípulo de Jesus. Você vê o próprio Pedro, que é o autor inspirado de 2 Pedro, que nós estamos estudando nessa semana, né, sendo um homem que em algum momento corta a orelha de um soldado chamado Malco. Então, a Bíblia não apresenta somente as coisas boas, apresenta também as lutas que as pessoas enfrentam. E isso nos motiva, isso nos dá alegria. E isso mostra de que, na realidade, nós podemos confiar nela. E, com certeza, o fato de que profecias se cumpriram, o fato de que profecias vão se cumprir, como, por exemplo, a primeira vinda de Jesus, como, por exemplo, as profecias das 70 semanas, como, por exemplo, as 2.300 tardes e manhãs e tantas outras profecias, nos dão a garantia de que Jesus realmente vai cumprir as profecias que estão para vir. Um dos exemplos é os sinais da volta de Jesus. Todos eles já estão acontecendo, praticamente, de Mateus 24. Falta o evangelho ser pregado a todo mundo, uma ação divina. Mas eu e você precisamos primeiramente confiar de que a Bíblia é a palavra realmente confirmada de Deus, a palavra profética. E aí nós teremos, com certeza, uma visão totalmente diferente. Mas estava quase esquecendo. Sabe qual é a maior evidência de que a Bíblia é a palavra de Deus? Vidas transformadas. Não existe nenhum livro que transforma vidas como a Bíblia. Pense nisso.